Olá, sejam muito bem-vindos. Vocês estão assistindo o Maragogi Connection. Esse é um canal que vai tratar sobre política, religião, saúde, enfim. E tudo aquilo que for de interesse comum para os nossos munícipes e também para os das cidades circunvizinhas. Esse é o episódio número 1 e, como não poderia deixar de ser, estamos aqui com uma pessoa muito especial, né? Ele que é teólogo, também ele é avô do Abner, do Abraão, também esposo da irmã Mirta e também pai do nosso amigo Pipo, o atual presidente da Câmara aqui de Maragogi, o qual eu já deixo o convite para ele se fazer presente aqui. Estamos falando de uma pessoa muito atuante aqui na área evangélica, tanto no município como também no nosso país, no nosso estado. Estamos falando com o pastor Ednilson Barbosa, o pastor das nossas Assembleias de Deus aqui de Maragogi. Pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por assistir por aceitar o nosso convite. Satisfação imensa, Efraim, é para mim participar, inclusive, desse podcast inaugural, né, de abertura. Então, eu sinto-me agraciado por Deus pela oportunidade em ser o primeiro, né? E é verdade, o primeiro de tantos outros também programas e entrevistas que nós teremos, não é? Eu creio que inicia-se aqui um momento de grande parceria, porque este veículo de comunicação, não é, através hoje das mídias, é de fundamental importância para esclarecer, onde existe também muitas fake news, tantas coisas, né, que envolve exatamente essa questão das informações, que terminam sendo desinformações. Isso. Que terminam trazendo também consequências irreparáveis, não é? Porque muitas das vezes as pessoas se escondem atrás de uma câmera e pensam que está tudo resolvido, e tanto beneficia às vezes que não poderia beneficiar, como prejudica quando não teria que prejudicar. Isso. Né? Bem verdade que o prejuízo nunca é bom, em nenhuma hipótese. Exatamente. E em nenhuma hipótese. Não é? Mas acontece isso. Não é? E vir aqui e participar do Maragogi Connection é uma satisfação, porque a gente sabe da seriedade, do homem que você da responsabilidade que você tem. Né? Então, nós estamos bem à vontade. Eu conheço seu pai, né? Meu amigo, servo de Deus, membro da Igreja Assembleia de Deus, o nosso querido irmão Elias, e não conheço de ontem, eu conheço de um pouquinho mais de antes. Já entrando um pouquinho na história, né? O irmão Elias Sapucaia é seu pai. Deus nos deu a oportunidade de sermos ovelha do saudoso pastor Eronildes Albuquerque, eu apenas com 12 anos de idade, o seu pai jovem, mas já casado, com filhos, não é? Na cidade de Flecheiras. Eu estou falando de 1977, 78, não é? Que foram esses 2 anos aí que o pastor Eronildes, meu saudoso pai, foi pastor na cidade de Flecheiras. Não é? E seu pai, assim, aquele homem sempre dado para as causas do evangelho, as causas sociais, um homem de bem, não é porque eu esteja na sua frente, um profissional, inclusive, da usina Peixe, aquela época, não é? E eu fiz uma travessura, eu quero aqui já confessar, inclusive, o meu pecado, né? Ele tinha um Fusca à época, eu com 12 anos de idade, e ele foi tratar de umas questões lá na casa pastoral com meu pai, e deixou o Fusca lá e a chave em cima do centro, né, na sala. E aí eles se descuidaram, eu peguei a chave e saí com o Fusca. E aí saí, tudo bem. Cheguei numa rua lá, uma viela, não tinha saída e tinha que dar ré. E eu não sabia dar ré. Aí foi complicado. Mas os colegas lá nos ajudaram e eles ficaram para frente e para trás até eu fazer a volta com o carro e voltei sem nenhum problema, sem trazer prejuízos, né? Claro, totalmente errado, né? Eu vou dizer aqui para quem está nos ouvindo
que você, para poder pegar um carro, para poder conduzir um carro, você tem que estar habilitado, você está em condições de realmente conduzir esse veículo, porque ele é um grande bom e bem, né, para a pessoa, porque hoje é inclusive um instrumento, uma ferramenta de trabalho, mas pode se tornar uma grande arma de destruição. Então, precisamos ter muito cuidado e salvo ainda, fazendo uma ressalva. Nós estamos tendo muitos acidentes nas rodovias nossas, entre Peroba, ali o iniciozinho do nosso estado, até chegar a Porto Calvo, essa região está muito crítica, principalmente para aqueles que conduzem moto. Então sejam mais prudentes, tenham mais cuidado, para que a gente não possa ter vítimas, para que a gente não possa ter pessoas vitimadas. Tá bom? Muito bom. O pastor Ednilson Barbosa não é de se admirar essas histórias, né? Essa o papai não tinha contado ainda. Mas muitas histórias da sua trajetória de fé, teremos muitos causos para contar, muitas curiosidades. E desde já peço a todos que curtam, compartilhem aí, comentem alguma coisa, né, para divulgar mais esse trabalho e da importância da pessoa que está aqui, né? Por isso que a gente fez esse convite de uma pessoa tão importante. Pastor, o tema de hoje é sobre fé, trajetória e história marcante no ministério. Para começar, se o senhor fosse se definir numa palavra, que palavra seria essa e por quê? Eu diria chamado. Chamado de Deus à minha vida, com a minha vida muito tenra ainda. Né? Eu comecei a entender melhor esse chamado de Deus quando cheguei à minha adolescência, porque ainda quando criança, mesmo já tendo chamado e até já cooperando com meu pai, eu ainda não tinha a visão real do que era essa chamada de Deus para a minha vida. Meu pai, saudoso pastor Eronildes, que foi missionário na Argentina, depois a gente vai chegar lá, ele foi ao ministério pastoral, pastorear a primeira igreja no estado de Alagoas, na cidade de Quebrangulo. E eu tinha apenas 2 anos e meio de idade, não tinha conhecimento absolutamente de nada. Mas a gente vamos chegar lá. Agora, deixa eu só... Sim. Eu vou até cometer o primeiro pecado do pessoal que é de letra e da língua portuguesa. Vamos começar do começo, a primeira redundância, né? Certo. O senhor, quando foi que o senhor nasceu? 24 de fevereiro de 1966, na maternidade São Sebastião, antiga São Sebastião, ali no Farol. Hoje é o Hospital Unimed. Certo. Me diga uma coisa. Como foi, ou aliás, como é ser filho do pastor Eronildo, do saudoso pastor Eronildo e da irmã S? Como foi essa infância de ser filho dessas duas pessoas que até hoje eu tenho boas recordações dos dois, porque eu nasci em 73. E eu acompanhei isso. Inclusive, seu irmão tem um que tinha até um problema do coração. Isso. Eu tenho muita vontade de um dia eles vier ali visitar. Por gentileza, o senhor já me comunica, eu quero dar um abraço, porque ele vivia muito lá em casa. Isso. Né? Fazia muitos brinquedinhos para mim. Mas sim, como é ser filho do pastor? Olha, eu diria um privilégio dado por Deus. Ao mesmo tempo, é uma tarefa até difícil, porque muita responsabilidade com o legado que ele deixou. Isso. Com o legado que ele deixou. Não é por ser meu pai, não é? Meu pai foi um funcionário federal do antigo DNR, da pista, hoje DENIT. Ele chegou, inclusive, a cargo de direção, quando foi tesoureiro do núcleo, né, aqui do Nordeste, que tinha sede ali em Maceió, no Poço, em Jaraguá, melhor colocando. E daí, quando ele teve um problema de saúde, foi aposentado, e daí ele já foi o momento em que ele inicia a sua carreira também como cristão evangélico, e recebeu o chamado de Deus e iniciou a sua carreira ministerial em 1970.
1969, para ser mais preciso, indo pastorear a igreja. O senhor estava com 3 anos, no caso. Isso, em Quebrangulo. Por isso que eu falei 2 anos e meio para os 3 anos de idade. Não é? Meu pai, um homem com letra H, um homem de caráter, serviu a Deus como pastor por 40 anos, quando Deus o recolheu, quando Deus o chamou à eternidade. Não é? Ele estava completando 40 anos de vida ministerial. Então, não é fácil. A minha mãe, que aceitou o chamado de Deus na vida de meu pai, porque o chamado foi para ele. Não é? A esposa e os filhos aceitam esse chamado de Deus. E aí foi o que aconteceu na nossa vida. Né? Meu irmão a que você se refere era o Nilson, é um ano mais velho que eu, ele tem 60 anos completos, agora em fevereiro, completou no dia 7 de fevereiro, e eu 59 no dia 24 de fevereiro. Somos do mesmo mês, diferença de um ano, não é? Um ano e dias. Então, ele nasceu com um problema no coração, tretalogia de Fallot. Aquela época ele não podia fazer a cirurgia porque não havia recursos científicos e de conhecimento para a cirurgia naquela idade dele. Ele teve que esperar até os 15 anos de idade para poder fazer a sua cirurgia, né? Que foi a equipe, aquela época, meu irmão foi como que um cobaia, vamos dizer assim, uma experiência para a equipe nova que estava chegando em Alagoas, com o doutor Vanderlei, doutor Gilvan, doutor Cid. Era uma equipe de médicos que tinham ido buscar conhecimentos, capacitar-se fora do estado, São Paulo, Rio de Janeiro, estiveram até fora do país, e vieram com essa equipe para a Santa Casa. Inclusive, a primeira cirurgia, tratalogia de Fallot, foi feita no meu irmão, no estado de Alagoas, que foi um sucesso. A gente sabe também, claro, com toda a ciência, com todo o aporte, né, tecnológico e científico que eles tiveram, porque foram buscar isso, mas teve também a intervenção divina. Porque todas as coisas, você que está me ouvindo sabe, todas as coisas, elas são permissão de Deus. O que temos, o que somos e o que fazemos, se não for a vontade de Deus, nada, absolutamente nada acontece. Isso mesmo. Pastor, quantos irmãos? A nossa família, constituída de meu pai e minha mãe, e 9 filhos, sendo 3 mulheres e 6 homens. Hoje somos 8, porque o meu irmão Eliseu, Deus também recolheu ele. Foi vítima de um acidente e depois veio a falecer o Eliseu. Que dos 3 menores, Elias, Eliseu e Ezequiel mais novo de todos, e desses 3, foi dividido em 3 grupos, né? Os 3 primeiros mais velhos, os 3 do meio e os 3 mais novos, né? E eu louvo a Deus porque a nossa família, toda cristã evangélica, minha irmã Eliane é a subreitora da Universidade Federal do Estado de Alagoas, da UFAL. Minha irmã Eronilma, ela é coordenadora do IFAL em Maceió. Meu irmão Elias, ele é coordenador, diretor da Biblioteca da Universidade Federal do Paraná. É um dos técnicos lá, que ajuda lá na administração lá e nos processos da biblioteca da Universidade Federal. Portanto, são 3 funcionários federais. Meu irmão Enildes esteve um bom período aqui com a gente, assumindo a Secretaria de Assistência Social como secretário. Minha irmã Edilene, esposa do pastor Agrimeron, um dos nossos diretores da igreja no estado de Alagoas. Ela também é professora. Tenho também o meu irmão Ezequiel, que é pastor em São Paulo e também diretor de uma empresa que presta serviços ao poder público em São Paulo e fora dele.
Meu irmão era o Nilson, não é? Que é o mais velho, que tinha um problema do coração. Pastor também no nosso estado, na nossa convenção. Hoje está pastoreando a Igreja Assembleia de Deus em Maravilha, na cidade de Maravilha. Até o ano passado, final do ano passado, estava pastoreando a igreja em Olivença. E, enfim, a família toda envolvida de uma certa forma no Evangelho. Não é? Então, eu já citei aqui todos os meus irmãos, inclusive o que já não está mais entre nós, o Eliseu, que quando ele veio a falecer, estava sendo gerente comercial do Village Barra de São Miguel, entendeu? E inclusive era um dos diretores do Marcial Convention, representava e apresentava, divulgava o estado. Já faz quanto tempo, pastor, que você foi? Ele já está com 6... Então foi um pouquinho antes 10 da anos. 10 anos. Já? Já, 10 anos. Papai tem 14, que a gente não tem mais ele. 4 anos depois, exatamente 4 anos depois, foi o meu irmão. Deixou filhos? Na mesma data, no mesmo hospital. Enfim, foi lá no Hospital Vereda, né, que meu irmão veio a falecer, e meu pai também. 4 anos antes, meu pai, 4 anos, claro, consequência, o meu irmão. Sim, uma das filhas deixou um casal, o Davi e a Bruna. A Bruna é arquiteta e engenheira, e o Davizinho está cursando porque tem agora 16 anos de idade. O pastor, como foi o processo de formação nos seus estudos? Eu, por exemplo, cursei aqui até o 2º grau, né? Antes de ir para a Argentina. Ao ir à Argentina, ali me formei. O meu curso, inclusive, em letras, que lá se chamava o Bachiller, nós fizemos na Argentina. Claro que aqui a gente fez a convalidação. Fiz também o bacharel em teologia e a convalidação. Então, toda a minha trajetória, vamos dizer, escolar, foi parte até a minha adolescência, os meus 16, 17 anos no Brasil, e quando fui para a Argentina, dando continuidade ali na Argentina. Claro que quando voltei, convalidei os cursos, enfim, por ter feito no exterior, na Argentina, onde ficamos quase 7 anos morando na Argentina. Exatamente. Quer dizer que o senhor habla muito bem espanhol? Sí, incluso somos professor também em espanhol. Não, pastor, eu só estava brincando. O senhor vai levando aí as coisas muito a sério. Só treinei para falar isso mesmo. Mas, pastor, me diga uma coisa. Como foi essa chamada que o senhor, seu pai, sua família passou um tempo na Argentina? Como foi do começo? O pastor já era, quer dizer, pastor e foi enviado para lá, ou ele começou a missionar? Como foi essa... A chamada iniciou pelo meu pai, claro. Já falamos que ele, em 69, foi pastorear a igreja em Quebrangulo. Passou Quebrangulo, passou Paulo Jacinto, Champreta, depois esteve pastoreando a cidade de Pasto de Camaragibe, Campo Grande, no estado de Alagoas, quando em 74, no início de 1974, na gestão do saudoso pastor Manuel Pereira Lima, meu pai foi convidado para fazer parte da diretoria da igreja, inclusive naquela época, em 74, como tesoureiro da igreja, certo? Até então eu só acompanhava meu pai nos cultos, em oração, enfim. Inclusive em 74 eu já fui com meu pai, eu com 8 anos de idade ia para a tesouraria da igreja a contar as moedas das contribuições, ajudando ali, fazendo os pacotinhos de moedas naquela época de cruzeiro, ajudando meu pai.
sempre estive ao lado do meu pai. Então, assim que em 76, por exemplo, 75, 76, quando meu pai sai da tesouraria da igreja, ele vai ser pastor em Santana do Ipanema. E aí eu tive assim uma ação mais direta de companheirismo com meu pai. Tinha a semana, por exemplo, tinha a semana que era denominada Semana de Ceia, e a gente saía na segunda-feira, meu pai, e eu acompanhando. Naquela época não tinha muitos obreiros, não tinha obreiros como hoje, a igreja é rica em obreiros, em liderança, não é? Então eu era o companheiro do meu pai, com 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade. E aí a gente saía de Santana do Ipanema a pé, a Poço das Trincheiras, a um sítio denominado Barro Vermelho, para meu pai à noite, na segunda-feira, a gente saía de manhã, na segunda-feira ministrar ceia para 5 irmãos, entre irmãos e irmãs. Casa da irmã Lalinha, lembro como hoje. Saíamos no outro dia, na terça-feira de manhã, dormíamos aí, dormia em cama de vara, com colchão de capim, as casas cobertas de palha, e dormíamos ali. De manhã, aquele cuscuz, que era o milho ralado diretamente no ralo, como se chamava, com leite puro tirado ali da vaca naquele momento. E aí tomávamos o café da manhã e saíamos a pé de Barro Vermelho, município de Poço das Trincheiras, para o sítio Velame, também Poço das Trincheiras. Mas era uma distância de 17, 18 quilômetros a pé. Daí a gente, à noite, estava no sítio Velame, saíamos na quarta-feira de manhã para o sítio Tapuio, também quase 20 quilômetros, a pé, certo? Saíamos... Um companheiro do outro. Um companheiro do outro, certo? Saíamos, por exemplo, de Tapuio, já município de Santana do Ipanema, e na quinta-feira de manhã, depois era a quarta noite, era o culto de Santa Ceia, onde passou aí o pastor, saudoso pastor Manuel Pereira, que a terra natal dele era Santana do Ipanema, entendeu? Ele foi pastor, na primeira cidade que ele foi pastor até chegar presidente, foi em Santana do Ipanema. Então, meu pai, pastor aí, eu estou falando de 75, 76, íamos para São Cristóvão, já município de Maravilha, a pé. Daí seguíamos para Senador Rui Palmeira hoje, a época se chamava Riacho Grande. De Santana a Senador Rui Palmeira é 31 quilômetros. Daqui para Porto Calvo. Daqui para Porto Calvo. 24 quilômetros daqui a Porto Calvo, mais aproximadamente isso aí. Então, 31 quilômetros a pé. Voltávamos no sábado, depois de toda essa jornada feita totalmente a pé, para poder dar assistência aos nossos irmãos, evangelizar, levando folhetos, levando a mensagem de Cristo, a mensagem que salva, que transforma. Daí, então, depois de Santana do Ipanema, a gente veio para Flecheiras para estar com seu pai. E isso todo mês era esse processo? Todo mês esse processo lá em Santana do Ipanema. Quando chegamos em Flecheiras, não foi diferente. Não foi diferente. Certo? Porque a gente saía de Flecheiras, ia para Poço Verde, Serra Verde. Depois de Barra Nova ainda? Sim. Poço Verde, Serra Verde. Você deve lembrar desse nome que eu vou dizer agora, certo? Capim de Cheiro. Fazenda Capim de Cheiro. Entre Flecheiras, Usina Peixe. Fica indo um pouco indo de Flecheiras para a Usina Peixe, a antiga Usina Peixe, pegando à esquerda. Era um tipo triângulo, certo? A pé, para também dirigir culto, para auxiliar. Aí eu já estava com 12 anos de idade. Eu fui batizado nas águas em Flecheiras. Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu tinha 8 anos de idade, no Paço de Camaragibe. No Paço de Camaragibe. Isso antes, certo? Em 1972, 73. Então,
essa história que a gente está trazendo foi assim. Aí eu já comecei a entender que havia uma chamada de Deus para a minha vida. De Flecheiras, 1978. Meu pai veio em 79 novamente à tesouraria da igreja em Maceió. Foi quando, em 1980, certo? Meu pai foi pastorear Maribondo. Iniciava-se novamente toda uma trajetória. Eu saía com hoje atual pastor de Matriz de Camaragibe, o nosso irmão pastor Cícero Marinho, que hoje é um dos nossos diretores da convenção, que também foi contador da usina Peixe, aceitou a Cristo Jesus, certo? De volta para o Evangelho, jovem, casado com a nossa irmã, vou lembrar o nome daqui a pouquinho, a irmã Heridiana, certo? Foi para Maribondo, em 1980, cooperar com meu pai. E aí, então, eu saía, já com 15 anos de idade, eu saía com Cícero Marinho, pastor Cícero Marinho, que à época era apenas um auxiliar, nem diácono da igreja era, mas foi para cooperar com meu pai, de Maribondo para Tanque d'Arca, Várzea do Arroz, Belém, certo? Sempre aquela aquela areazinha ali. A pé, a gente saía na sexta-feira e voltava na segunda-feira. O primeiro culto oficial da Igreja Assembleia de Deus em Tanque d'Arca, quem dirigiu foi o nosso irmão Cícero Marinho, pastor Cícero Marinho hoje. Matriz. Isso que está hoje pastor em Matriz, do Camaragibe, e a minha pessoa. Que benção. Belém já tinha um trabalho estabelecido, dava-se continuidade apenas, entendeu? Várzea do Arroz, sexta-feira a gente dormia dentro do próprio salão da igreja. Sábado a gente ia para Tanque d'Arca, fazia o trabalho do evangelho em Tanque d'Arca, no culto à noite. Dormíamos dentro do salãozinho e íamos para Belém. Na segunda-feira, depois tinha o culto, no domingo à noite em Belém. Na segunda-feira, a gente dormia dentro do templozinho. Na segunda-feira a gente retornava para Maribondo. Então, foi aí que depois, em 1981, meu pai foi estar servindo a Deus como pastor em Cajueiro. Daí, em maio de 1981, 5 meses após, meu pai, por uma chamada de Deus à sua vida, já de anos atrás, ele foi enviado como missionário para a Argentina. Eu adolescente, meus irmãos também, outros crianças, porque eu estou falando eu com 15 anos, era o segundo. O mais velho tinha 16 anos, então a gente saiu daqui adolescente. No mês de maio, em um ônibus da São Geraldo, saindo da antiga rodoviária Senhor do Bonfim, que ficava no Poço, até o Rio de Janeiro, entrando em outro ônibus da empresa Pluma, até a cidade de Rosário, na província de Santa Fé, na Argentina. 5 dias e noite dentro de ônibus para chegar lá. Toda a família. Com toda a família. Toda dificuldade. Não sabíamos falar o espanhol, estou falando de 1981. Não sabíamos falar o espanhol. Se adaptar. Totalmente diferente clima, questões culturais, de alimentação, totalmente diferente. Sequer tínhamos os recursos que hoje temos. Eu estou falando aqui contigo, Efraim. Em tempo real, pode ter alguém no Japão que esteja ouvindo a gente e assistindo. Nos Estados Unidos. Isso. Enfim, os lugares mais remotos estão sendo alcançados agora em tempo real. Se eles conectarem com a gente fala por vídeo. Você sabe disso, a tecnologia. Aquela época, saiu uma carta nossa de lá para a família, 30 dias para ela chegar aqui, no Brasil. Até que fosse respondida e voltasse, era mais 30 dias. Ou seja, a gente tinha uma comunicação a cada 60 dias por meio de carta. Se quisesse, por uma situação emergencial naquela época, falar por telefone, caríssimo, raríssimo. Por exemplo, dentro da cidade de Monte Maíz,
talvez tivesse dentro de toda a população 20 aparelhos telefônicos nas residências das pessoas mais apoderadas. No Brasil não era diferente. No Brasil não era diferente. Então, é a gente mostrando o que era a dificuldade e os obstáculos que tinham, os desafios, vamos dizer assim, a serem enfrentados por alguém que recebia uma chamada de Deus e ia para outro país para pregar o Evangelho. Eu vou. Quando chegamos em Monte Maíz, província de Córdoba, na Argentina, apenas 4 pessoas evangélicas. Desconhecida, que nunca tínhamos visto, nem sabíamos, nem tipo de parentesco, absolutamente nada. Para iniciar um trabalho ali na Argentina, também levando o Evangelho do Senhor Jesus. Uma cidade pequena, à época 7.500 habitantes, uma vida per capita lá em cima, 4 indústrias de equipamentos agrícolas. Essa cidade tinha uma produção de toneladas e toneladas de milho. Por isso se chamava a cidade, se chama até hoje Monte Maíz. Maíz em espanhol é milho. Monte é monte. Então, Monte do Milho. Entendeu? Então, trazendo até uma tradução da palavra. É o nome da cidade, Monte Maíz. Porque a produção deles lá era especificamente o milho. Não é? Então, cheguei na minha adolescência ali. Lá, em maio, dia 13 de maio de 1985, determinado pelo pastor saudoso Manuel Pereira Lima, que era o presidente da igreja no estado de Alagoas, eu fui ordenado ao presbitério da igreja. Meu pai já tinha retornado em janeiro da Argentina para o Brasil. Ele ficou de 81 até janeiro de 85. O missionário Sebastião Neto, que foi substituir meu pai, foi quem, em contato, entendimento com o pastor Manuel Pereira, por ver a chamada de Deus também na minha vida, então fomos conduzidos ao presbitério da igreja. No dia da despedida, meu pai saindo de Monte Maíz, de volta de ônibus com toda a família, um ônibus que foi locado pela igreja da empresa Itapemirim, que foi com o coral do Farol, da igreja sede, buscar meu pai e levar o outro missionário. Deslocou um coral todinho para ir para lá. Foi apenas o local de volta, né, para os assentos para minha família, meu pai, minha mãe e meus irmãos voltarem. Eu fiquei, porque já estava casado, eu casei em novembro de 84, estou falando que meu pai retornou em janeiro de 85. Fiquei na Argentina, o missionário chegou, viu a chamada de Deus, no dia em que meu pai, é isso aí que eu quero colocar, estava saindo da cidade, na oração de despedida, ele me chamou e disse: meu filho, eu sei que você tem uma chamada de Deus na sua vida para o ministério. Porém, eu não o separei, eu não o ordenei, certo, ao ministério como presbítero, para que no amanhã ninguém ouse dizer está no ministério hoje porque foi o pai que colocou. Isso mesmo. Então ele veio embora, já foi o missionário Sebastião. Como Deus traça as coisas, eu fui ordenado ao presbitério em maio de 1985. Em 21 de julho de 1985, estou falando maio, junho, julho, 2 meses depois, o missionário precisou voltar urgentemente ao Brasil, porque a sua esposa, a irmã Petrúcia, tinha que fazer 2 cirurgias. E não podia ser feito lá, porque toda a estrutura da igreja estava aqui. Então, o pastor Manuel Pereira autoriza que eu fique interinamente como pastor presbítero, com ação pastoral, no campo. Já como missionário. Isso, na Argentina. Aí construí, na minha carreira ministerial, o primeiro templo para a glória de Deus. Eu vejo, pastor, essa é uma das maiores honrarias que uma pessoa oferece a um soldado que lutou uma boa
uma boa guerra foi que foi feita aí com seu pai. Eu não sabia dessa passagem. Mandou deslocar um coral completo e para receber, né, e para buscá-lo, para né? buscá-lo. Eu fico até um pouco emocionado por conta eu vivo esse momento, né? E como foi, pastor, voltando um pouco, se adaptar a uma nova cultura, um novo povo, assim, questão de escola, de língua, de um ambiente totalmente diferente. Olha, o que faz a gente ser forte e enfrentar esses desafios e não desistir é exatamente a chamada de Deus a essa função. Saber. É impressionante, eu estou falando que nós éramos uma família de 9 filhos. Né? Estamos hoje com 8. Meu pai não está mais, está minha mãe. Que agora sábado, inclusive, Efraim, eu estou indo a Maceió, onde a gente vai estar reunidos, os filhos, e netos, bisnetos, enfim, com ela, pois ela estará completando 80 anos. Na verdade, a celebração foi dia 11 agora, que passou, mas nós vamos comemorar agora sábado, 80 anos de existência da minha mãe, querida mãe. O senhor assim, o senhor puxou muito seu pai. Papai contar uma história, para ser bem rápido, que uma vez seu pai falou, a S não gostou muito não de eu querer vender a geladeira para terminar a construção da igreja. Você vê como é a pessoa se abrir mão de um bem, né, de um bem da família, que naquele tempo uma geladeira, né, a pessoa se renunciar a alguma coisa por conta da obra para aplicar naquela obra. Eu né? posso contar rapidamente um milagre que aconteceu. O milagre ia ser para frente, mas conte esse também que... Com a nossa família. Sim. Por exemplo, meu pai estava pastoreando Champreta. Eu falei aqui Quebrangulo, Paulo Jacinto, Champreta. Meu pai, servindo a Deus em Champreta, houve a necessidade de ser construído a igreja e ao lado uma casa pequena, a casa pastoral. O terreno já existia, mas essas duas condições, tanto o templozinho pequeno e a casa era de taipa. E as paredes já totalmente para cair. Meu pai, eu falei, ele era aposentado do DNR. Tinha uma condição financeira digna, graças a Deus, um bom salário. Era funcionário federal à época e ganhava bem. Então, o que foi que ele fez? Ele tinha crédito. Então, construiu, certo? Com aquilo que Deus tinha dado a ele e também para o futuro com o crédito que ele sabia que tinha todos os meses, que era a aposentadoria dele. Construiu a casa pastoral e o templo. O pastor que veio inaugurar presidente, que foi o anterior ao pastor Manuel Pereira, o pastor Juvenal Pedro, que foi presidente da nossa igreja até 1971. Eu estou falando de 1970, quando meu pai saiu de Flecheiras para o Paço de Camaragibe. No dia da inauguração, quando terminou o culto de inauguração, de celebração a Deus, pela construção do templo, tudo em alvenaria, o prédio mais bonito que existiu naquela época em Champreta, o pastor diz ao meu pai: pastor, o senhor vai para Paço de Camaragibe. Tá certo. Pastor presidente naquela época, num jipe, voltou à noite, foi o pastor saindo e o meu pai dizendo: Deus, e agora? Porque tudo que eu fiz foi no crédito, em cima do meu salário. E eu não posso sair daqui e ficar devendo. Então, eu peço ao Senhor, se essa for a direção de Deus, através do pastor presidente, para mim sair, eu vou amanhã anunciar
a venda de todos os meus móveis. Se for a aprovação de Deus, vai vir comprador e eu vou pagar o que eu devo. Efraim, todos os móveis de meu pai, todos, geladeira, máquina de costura da minha mãe, Singer, que só tinha quem tinha condições naquela época. Radiola, né, que chamava, radiola, comprida, de móvel. Enfim, todos os móveis, sofá, tudo que meu pai tinha muito bem arrumado a sua casa. Nós tínhamos um padrão social, econômico bom. Eu estou falando de um homem aposentado que se aposentou como diretor de uma das maiores instituições federais da época. Estou falando do DNR. Vendeu tudo. Pagou. Única e exclusivamente ficou com o dinheiro da passagem. Para a gente sair de Champreta para vir até Maceió. De Maceió para o Passo de Camaragibe. Tomando 2 ônibus. Única e exclusivamente. A nossa roupa, minha mãe, quem sabe da época que eu estou falando, está me ouvindo, a farinha de trigo que era levada para as padarias era em sacos de algodão. Era isso mesmo. De algodão. Quando se lavava e colocava na água sanitária, ficava branquinho como coco. Era. Minha mãe fez os fardos com as nossas roupas, tudo dobradinha. Essas eram as malas da gente. E fomos para o Passo de Camaragibe. Ao chegar lá, não tínhamos cama, não tínhamos geladeira, não tínhamos fogão, nada de móveis. Minha mãe, já gestante da minha irmã Eliane, que hoje é sub-reitora da Universidade Federal do Estado de Alagoas. Ocorre. Meu pai veio à Matriz do Camaragibe pregar naquela época, cooperando com o pastor que estava em Matriz. Irmão Olivo Silva, dono da Eletro Silva, tinha em Matriz do Camaragibe uma loja de móveis. Meu pai pregou, foi embora. No outro dia, o irmão Olivo sai numa caminhoneta que ele tinha da Chevrolet para Maceió. Ele tinha uma loja de móveis em Matriz do Camaragibe. Era um dos homens mais ricos da região, evangélico, membro da Igreja Assembleia de Deus em Matriz do Camaragibe. Quando ele vai entrando no Passo, aquela época, você sair de Matriz para ir a Maceió, necessariamente tinha que passar dentro do Passo de Camaragibe. Uma voz: vá visitar o pastor Eronildes. Ele vai até a igreja. Atrás estava a casa pastoral, sem reboco, no piso ainda em barro. Tínhamos deixado uma igreja construída e uma casa pastoral pronta para o pastor que foi. Quando ele chegou, a gente estava de manhã. Eu lembro como hoje. Eu tinha 8 anos de idade, lembro muito bem. Todos nós sentados, feito um círculozinho, com um pratinho comendo cuscuz com ovo, untado com leite. Ele chegou, meu pai abre a porta, ele entrou, meu pai que acanhado, ele, não, deixa eu olhar aqui como é que está a construção, sem ver nenhum móvel. Não disse nada a meu pai. Volta na caminhoneta para a loja dele em Matriz de Camaragibe. Tinha um caminhão da própria empresa dele, da loja. Chegou para o funcionário deles, essa geladeira, bota em cima. Esse fogão, bota em cima. Essa cama, bota em cima. Esse guarda-roupa, bota em cima. Todos os móveis Efraim, que meu pai tinha deixado lá. Deus restituiu tudo. Deus restituiu tudo. Zero. Vá ao Passo de Camaragibe. Chegue na frente da igreja. Por trás está a casa pastoral. O pastor Eronildes está lá. Diga a ele que Deus mandou
essa bênção para ele. Efraim, eu com 8 anos de idade, eu chorava, eu pulava de alegria vendo os móveis descendo dentro da minha casa. Isso significa de que quem serve a Deus com alegria, com prazer e com coração, não para se apresentar, não para querer, nem para questionar, Deus não deve nada a ninguém. Exatamente. Deus não deve nada a ninguém. Então, estou contando esse grande milagre que aconteceu na minha vida pelo despreendimento e trazendo uma resposta. O que significa, não é? Ser filho do pastor Eronildes? É isso aí. O que significa ser filho de um pastor a que nós nos referimos aqui? Então, é uma das histórias que temos a contar. Isso só fortalece a família, né? Quando passar alguma situação e de quando for direcionamento de Deus, por isso que dava esse conforto à irmã S, à família de estar ali, e sabia que Deus ia honrar, né? Aquele chamado e aquele mandato que ele pediu para se deslocar e confirmou, né? E, pastor, e nesse ínterim de tempo, quando foi que foi confirmado a sua chamada ministerial? Eu estava trabalhando na Argentina, a minha primeira experiência de trabalho na Argentina. Quando eu falo de trabalho para a minha vida secular, eu quero retornar um pouquinho para a cidade de Flecheiras. Seu pai, eu não sei se você lembra, do irmão Wilton Calixto. Eita, infelizmente não. Esposo da irmã Cida. Eles tinham 3 bancas na feira. Uma de calçado. Estou já me lembrando disso aí. Uma de tecidos e outra que se chamava de miudeza. É isso mesmo. E o irmão Wilton Calixto, eu com 12 anos de idade, me colocou como o gerente vendedor da banca de miudeza. Ele cuidava de sapatos, botas, alpercatas, enfim, havaianas. E a irmã Cida cuidava da de roupa. Vinha. E aí eu comecei a trabalhar exatamente aí. Eu não estou fazendo apologia para o trabalho infantil. Lógico que não. Deus me guarde disso. Mas como é interessante, como é importante para nós pais instruirmos os nossos filhos a que eles assumam determinadas responsabilidades, tendo como primeira responsabilidade o estudo, mas já começarmos também, quando o rapazinho já vai ficando com seus 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, indo direcionando ele a uma profissão, a um trabalho. Porque senão ele chega à sua juventude, passa toda a sua adolescência com a cara para cima, sem ter uma ocupação, entendeu? Desocupada. No amanhã termina dando trabalho e complicações à própria sociedade, aos pais, às autoridades. Isso mesmo. Entendeu? Que naquela época nós começávamos exatamente aos nossos 14 anos de idade. E eu estou aqui vivo. Exatamente. Ninguém morreu por isso, não. Eu tinha como alerta de meu pai a primeira situação eram os meus estudos. E até a mentalidade da gente é mais apurada, né? Exatamente. É mais madura. Então, eu iniciei aí, em Flecheiras, né? Seu pai me acompanhando, inclusive. Né? Seu pai me acompanhando. Bom, foi quando então eu fui à Argentina. Ao chegar ali na Argentina, a minha primeira experiência foi em um escritório de advogado. Agora você imagine. Não sabia direito o espanhol. Não é? E aí agora ir trabalhar no escritório, certo? Datilografando os processos. Claro, e é evidente que o Dr. Nelson Drueta, né, a sua esposa, a dona Lili Negrini Drueta, era a dona do cartório de imóvel e cartório civil. Ela e ele, os dois, eu no escritório trabalhando ali. Foi a minha primeira experiência. Depois, como eu queria avançar um pouco mais financeiramente, eu fui trabalhar em uma fazenda. Mas aí eu estou falando uma fazenda indústria,
onde nós tínhamos uma produção de safra de 400 toneladas de soja, 600 toneladas de milho, 250 toneladas de girassol, 450 toneladas de trigo. Mas processava isso aí ou só plantava e colhia? Plantava, colhia e já ia diretamente para os grandes moinhos. Né? Nós tínhamos uma produção diária de leite, certo? 2.100, 2.200 litros de leite por dia. É uma variedade de cultura grande, né? Grande, e uma grande fazenda. Quantos hectares tinha? 7.000 tarefas, 2.900 e poucas hectares de terra. Bem aproveitado. Bem aproveitado. E topografia lá, como é? Totalmente plana. Yeah. Tudo divididozinho em lotes, tudo divididozinho em lotes, certo? Show de bola. 80, 60, 70 hectares cada lotezinho. Nós tínhamos 8.000 animais, entre bois e vacas, certo? Mas nós tínhamos um berçário para bezerros, tudo a pasto. Nós tínhamos um berçário, certo, para os bezerros que eram desmamados 3 dias depois, até tirar o colostro apenas, aí já ia para essa maternidade, onde a gente tinha 380, 400, 410 bezerros tomando leite que era comprado, leite ninho apropriado, leite em pó apropriado para os bezerros, certo? Então era uma grande indústria e eu passei a estar aí administrando. Foi quando tive a experiência de fazer o meu curso também técnico veterinário, técnico em veterinária. Eu também fiz o curso. Então, assim que eu fazia parto, cesárea de vaca, inseminação artificial e controle leiteiro, toda a vacinação de carbúnculo, aftosa, bruceloses, todo esse controle e esse trabalho técnico era feito por mim. Nós tínhamos o próprio doutor veterinário, era o técnico, o responsável, e tínhamos um engenheiro agrônomo que era o administrador geral da fazenda. Certo? A gente tinha 80 funcionários. Então, foi essa experiência que eu tive. Aí, trabalhando, certo? Houve um mover de Deus. Eu não larguei nada para servir a Deus. Quando eu escuto alguém, pastor, missionário, pregador, dizer, não, porque eu deixei tudo por amor ao evangelho, é um mentiroso. Estou dizendo eu aqui. Eu tenho experiência, 40 anos, já vou fazer de vida ministerial. Deus não precisa de nada de ninguém. Você pode estar no seu maior status, na sua melhor condição. Sabe o que é que Deus faz? Primeiro, Efraim, quebra o cara. Ele primeiro quebra. Quando ele quebra o cara, aí ele começa a exaltar. Mas você chegar e dizer, não, porque eu deixei a minha clínica, porque eu deixei a minha empresa por um chamado. É conversa. Pode olhar. Na sua origem, Deus primeiro quebrou a empresa dele, porque Deus não precisa da empresa de seu ninguém, da função de seu ninguém. Deus não precisa de nada, porque então ele estaria dando a glória dele ao próprio homem. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que ele não dá a sua glória a ninguém. Exatamente. Ele é Senhor no céu, é Senhor na terra, é Senhor dos senhores. E acabou a conversa. Tudo está sob o controle dele, é dele, para ele são todas as coisas. Então Deus primeiro me quebrou lá. Eu, num momento tão bom, das vacas gordas, recebia em dólar, muito bem, um ribuliço dentro da empresa, que eu tive que abrir mão do meu trabalho, com toda honestidade, com toda dignidade. Levanta-se o administrador geral como um grande inimigo, então eu tinha que fazer a escolha. Ou eu terminava a minha vida em guerra, e eu não sabia quais as consequências, ou eu teria que abrir mão para poder permanecer em paz. Fiz isso de manhã. À noite, já presidente da igreja, o pastor José Antônio dos Santos, me convida para que eu volte ao Brasil como presbítero, sabe para onde? Para a tesouraria da igreja em Maceió. O cargo que seu pai já tinha ocupado. Ocupado. Pastor Wilton Padilha,
que esteve inclusive ontem aqui no nosso culto em ação de graças pelo meu aniversário, que a igreja assim celebrou e nós juntos. Coruripe, né? Coruripe. Sai da tesouraria da igreja, eu estou falando agora de 1987, e vem ser pastor em Maragogi. Maragogi, eu lembro. Eu venho da Argentina, trazido pelo pastor José Antônio dos Santos, pastor Neco, para a tesouraria da igreja, cooperar como tesoureiro auxiliar do pastor Solon Teixeira. Fiquei na tesouraria da igreja de 87. Isso com quantos anos? Eu tinha 87, eu tinha 21 anos. Novo, já recebeu essa responsabilidade. 21 anos de idade. Em 1991, eu fiquei de 87 até 91, setembro de 91, eu fui conduzido, levado pelo meu pastor presidente José Antônio dos Santos a pastorear a igreja em Santana do Ipanema. 1975, 76, quem foi pastor em Santana? Meu pai. 91, 92, 93, quem foi pastor em Santana? O senhor. Eu. Seguiu os passos. Interessante que fez uma alusão como o senhor andava com ele, né? Os passos que ele andava, tudo. Retornei em 91. Agora já não era a pé. Tinha um carro. Depois precisei, para investir na própria igreja, vender o carro. Eu sei, eu acompanho um pouco a sua história, que o senhor, para abrir mão do que tem, para investir na obra, não troca nem de roupa. Não, mas aí a questão é a seguinte... Isso foi um exemplo que teve do seu pai, né? Sim, o senhor chegou muito esse investimento... Eu tinha um Jeep, você lembra o Jeep branco que eu tinha? Lembro. Lembro? Eu vendi ele. Já era, né? Para aplicar na igreja, porque a gente estava com a conclusão dos templos e o centenário da nossa igreja. Agora, quem foi que me deu o Jeep? Sim. Não foi Deus? Através de quem? Da igreja. Então é dele. Vamos aí de novo, né? É da igreja. Voltou. Então, isso é bom. Isso significa dependência. Verdade. Significa dependência de Deus. Eu pregar que eu preciso depender, né? Que eu necessariamente dependo de Deus. A minha dependência está inteiramente a Deus. E na prática não acontecer? Exatamente. Se prega isso... Tem que viver. Exatamente. Tem que viver. Pastor, sim, pois não, pode concluir. Então, essa é a realidade, entendeu? Eu fico muito agradecido a Deus por isso. Continuarei assim na minha vida ministerial, porque para isso eu fui chamado. Agora, dia 21 de julho agora desse ano, por misericórdia de Deus, eu estarei completando 40 anos de vida ministerial. Falei de 21 de julho de 1985, na Argentina, quando eu assumi interinamente a igreja como presbítero com ação pastoral. Ao missionário Sebastião, que tem que vir com a sua esposa para fazer uma cirurgia. 5 meses depois que o meu pai tinha estado como missionário na mesma cidade, na mesma igreja. Fez os passos direitinho. Pastor, qual as igrejas qual os campos que o senhor já pastoreou até agora? Eu passei, né, em Maceió em 14 congregações, Jatiuca. Nesse período que eu estive em Maceió, né, depois eu retornei, eu vou chegar lá, eu estive pastoreando Santo Amaro, Serraria, a igreja ali no Jacintinho da Coab, Trapiche da Barra, Cruz das Almas, Bom Parto, Vergel do Lago, Pinheiro. Nós passamos nessas igrejas, Pitanguinha, né? Fernão Velho. Nós passamos em Maceió nessas congregações, nessas igrejas. Foi quando fui para o interior do estado, Santana do Ipanema. O que é que Deus faz comigo? Quando eu saio de Santana, eu venho pastorear aonde? Quebrangulo. Primeiro campo que Deus levou o meu pai para ser pastor. Eu volto depois em 1990. Trilhou o caminho todinho, pastor. Em 94 eu volto a Quebrangulo, não mais como filho de pastor, que tinha passado em 1970, mas agora já como pastor. Depois ficamos até 96, voltamos a Maceió, trazido novamente pelo pastor para a tesouraria da igreja. Passei um período na tesouraria da igreja, vice-diretor do Leal, que é o nosso lar
né, de idosos da igreja, ali no Tabuleiro dos Martins, Avenida Maceió, 209, por trás da igreja do Tabuleiro, ali em Maceió. E aí volto a sair para o campo novamente em 2001, já aí em Paripueira. Aí fiquei de 2001 até agosto de 2003, quando em 2003, dia 13 de agosto de 2003, Deus me traz a Maragogi para estar pastoreando. Já faz quanto tempo aqui em Maragogi? 22 anos. Dessas igrejas, pastor, qual foi aqui o senhor passou mais perrengue? Meu filho, eu não poderia dizer assim, fazer uma... Não, eu não poderia fazer uma separação, porque cada igreja é uma realidade. É um desafio diferente. É um desafio totalmente diferente, por conta da questão cultural, questão familiar, entendeu? A metodologia, a forma, a ideia de pastorear, a condição de pastorear, de gerenciar a igreja. E até a questão econômica a questão econômica do município, né? Do município. E uma coisa é você estar pastoreando uma cidade no interior do estado, no sertão. Isso. Não é? Outra coisa é você estar no agreste, como eu estive em Quebrangulo. Outra coisa é você estar na praia. São realidades diferentes. Totalmente diferentes. Então, cada uma com as suas particularidades, peculiaridades, entendeu? Então, eu posso contar experiências vividas em cada uma delas. Mas a vontade de... a melhor igreja, o melhor lugar em você estar, seja em qualquer circunstância, se chama vontade de Deus. De Deus. Se você é pastor e está numa igreja que está dentro da vontade de Deus, 10. Se você está numa empresa e que você é consciente e tem a fé em Deus, certo? E dá o seu melhor e faz com amor, e aí você é consciente que está dentro dessa vontade, proteção de Deus, é o melhor lugar de você estar. Por quê? O lugar de estar na vontade de Deus, aí você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter satisfação sobre todas as coisas, de uma coisa que não pode fugir do homem e da mulher, é o temor a Deus. E o cuidado dele, né? É o que está estabelecido lá em Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então você temeu a Deus, não é? Aí é onde a Bíblia própria, a palavra de Deus também diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que temem e amam a Deus. Então se você ama e teme ao Senhor, descansa onde você estiver, mesmo passando por momentos difíceis, de aflição, de angústia, de provações, porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, você vai vencer também, desde que você ame e tema ao Senhor. Todas as coisas vão contribuir para o bem. Mas foi uma catástrofe. Espere ver qual é o bem que vai vir. Exatamente. No tempo certo vai vir, não é? O bem daquela circunstância que você viveu. Me lembrou, pastor, o senhor me lembrou, o senhor estava pregando uma vez, o senhor falando isso agora, e eu estava passando assim, por um momento meio complicado de questão psicológica, né? A questão de ansiedade, né? Passei por uma situação. E por acaso eu cheguei na igreja, quando o senhor falou aí, eu não estava nem lembrado disso, mas o senhor falou e me recordou. O senhor pregou uma vez sobre jogue todas as suas angústias. Pegou o paletó assim, ainda me lembro da cena. Entregue tudo a Deus. Você está com pegou o seu paletó para fazer a ilusão do seu problema, né? E jogue para Deus que Ele vai... Seguindo o que está estabelecido na palavra de Deus, na epístola de Pedro, ele diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu acho que já faz uns 10 a 15 anos essa pregação que o senhor falou. Mas, pastor, dando prosseguimento, que eu sei que o senhor tem seus compromissos, vamos falar sobre a dimensão da igreja que o senhor pastoreia aqui. A questão de qual o universo que o senhor tem aqui, sobre congregação, membresia, os obreiros, enfim. Dê uma explanada, uma panorâmica. Eu sou um homem privilegiado por Deus quando vim pastorear Maragogi. Todas as outras cidades também e as congregações que passei em Maceió. Mas eu estou falando especificamente de Maragogi porque é onde eu estou agora. Vim pastorear uma igreja que Deus me dará a oportunidade de celebrar os 100 anos dessa igreja, certo?
Ora, eu estou falando de 100 anos de história, onde passaram vários pastores. E aí eu cito alguns deles. Eu substituí o pastor Lorival Sérgio. Pastor Wilton Padilha, já citei, passou pastor aqui. Pastor Juvenal Pedro, pastor Cândido, pastor Ângelo, entendeu? Homens que foram sempre referências e que deixaram um grande legado e história. Meu próprio pai passou interinamente 40 dias aqui como pastor, em uma missão que eu fui fazer na África. Olha, eu não sabia. Tudo entrelaçado. Deus faz as coisas acontecer de forma magnífica. Para e passo, senhor e seu pai. Então, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos 19 congregações. Mas recebemos a incumbência da nossa convenção, à época, através do pastor José Antônio dos Santos, de formar o campo eclesiástico de São Bento. Foi quando aí a gente pegou 6 congregações, São Bento, São Gonçalo, Espírito Santo, São Pedro, Samba e Carão. 6 congregações e formamos o campo de São Bento e entregamos a convenção. Eu falei 19, menos 6, 13. Ficamos com 13 congregações. Começamos a iniciar um trabalho, dando prosseguimento a tudo aquilo que foi feito e colhendo os frutos daqueles que me antecederam. Hoje, certo, nós estamos com 35 congregações. Quase que triplicamos, sim, não é? Quase que triplicamos. Por pouco. Por pouco não triplicamos o número de congregações. Quando a gente fez a divisão dos membros que foram para São Bento, nós ficamos aqui com 930 membros. A igreja. Quando eu falo de membros, aquele que está nos ouvindo e assistindo sabe que eu estou falando daqueles que já fizeram o discipulado e se batizaram, não é? Se tornaram membros da igreja. Então, hoje nós estamos com um pouco mais de 5.000 membros no campo de Maragogi. Só falando do campo de Maragogi, sem colocar São Bento. Então, Deus nos fez prosperar. Nós crescemos, não é? Eu posso aqui rapidamente citar onde não tinha templos, certo? Havia templos pequeníssimos, um pouquinho que a realidade, bom, a época, 5 anos, 8 anos depois, 6 anos depois, não se tornou mais a realidade para aquela comunidade. Aí eu posso citar, né? Alguns nem tinham. Alto da Boa Vista não tinha nem sequer congregação ali. Hoje tem uma congregação com um templo, que foi a gente que construiu, entendeu? Então a gente vai para o Carvão. Nós temos um templo que foi a gente que construiu. Nós estamos vindo para Barra Grande, Cerâmica, Lemos, Nova Jerusalém, Peroba 1, Parque Coqueiral, Cajá, Itabaiana, Água Fria, Batateira, Maçangano, Javari, Santa Rita, Xandaeva, Melos, Aquidaban, que é a congregação Otto Nelson, Cachoeira, todas são construções novas, sem falar do templo sede, certo? Então, hoje nós temos construídos por nós, na nossa gestão, na nossa administração eclesiástica, 29 templos. Restam-nos apenas 6 templos para que a gente fique com as 35 congregações com templos novos construídos pela igreja. Esclarecendo, isso com os dízimos e ofertas dos irmãos, daqueles que são fiéis ao Senhor. Isso. Sem nenhuma subvenção, certo? Nem municipal, nem federal, nem estadual. Fruto da fidelidade de Deus na vida dos crentes, dos nossos irmãos que são fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. Templos bonitos, aconchegantes, todos eles forradinhos, estabelecido as coisas como elas têm que ser. Cerâmica, construímos o daqui também. Não é? Então, enfim, eu estou falando de 29 templos que só o pastor Ednilson, na sua gestão, construiu, junto, claro, com toda a igreja. Aí são 35 congregações. Um pouco mais de 5.000 membros, não chega a 5.100 membros que a igreja tem. Nós temos 10 presbíteros. Hoje, não tínhamos um ministro.
Entre ministros, nós temos 8 evangelistas, nós temos 3 pastores auxiliares, comigo, pastor titular 4. O total, entre presbíteros e ministros, 70 homens. Onde, quando chegamos, apenas tínhamos 10. Pastor, como é administrar um campo nessa dimensão tão grande assim? Fazer a vontade de Deus, ter a colaboração dos irmãos, a liderança da igreja. Quando a gente vai, por exemplo, ao departamento infantil da igreja, nós temos 180 líderes, professores, tias, envolvidas diretamente com o trabalho com as nossas crianças, desde a coordenação geral às coordenadoras dos departamentos infantis em cada congregação. Quando a gente vai para o círculo de oração, nós temos mais 150 mulheres, entre as dirigentes e as secretárias do círculo de oração. Quando a gente vai para os senhores, aí a gente tem mais 150 homens coordenando os senhores. Quando a gente vai para as senhoras, hoje, por exemplo, o campo de Maragogi, se a gente fizer um grande coral das senhoras da igreja, são 1.400 mulheres. 980 a 1.000 homens. O nosso departamento de jovens e adolescentes hoje não é menos do que 1.400 jovens e adolescentes, só envolvidos diretamente na coordenação com eles. Só envolvidos diretamente na coordenação, desde a coordenação local e a coordenação geral, nós temos mais 180 líderes, coordenadores desses jovens. Então, é um trabalho que não é o pastor só. Não sou eu. É um trabalho do conjunto, de uma equipe de mulheres e homens abnegados que também receberam a chamada de Deus para estarem servindo ao Senhor nas congregações, não é? Nestas congregações. E aqui eu fico muito tranquilo. Igreja Sede, Carvão, Alto da Boa Vista, Dé da Paz, Tereza Verzeri e Adélia Lira. Barra Grande, Cerâmica, Antunes, Lemos, Ponta de Mangue, Nova Jerusalém, Cajá, Parque Coqueiral, Peroba 1, Peroba 2, Peroba 3, Itabaiana, Água Fria, Maçangano, Javari, Santa Rita, Xandaeva, Pau Amarelo, né? Mangibura, Bosque, Melos, Caramuru, Bom Jesus, Aquidaban e Cachoeira. Tá tudo aqui, ó. Eu não tenho essa... Pastor, veja, eu percebo, e desculpe se eu estiver errado, o senhor tem uma característica que eu observo assim muito a passant, que geralmente o senhor dá o norte e confia no potencial dos seus obreiros, dos seus líderes. O senhor é feito aquele regente, o senhor não fica botando a mão dele para executar. O senhor diz, olha, o norte é esse, o objetivo é esse, eu quero esse resultado. E o senhor, como eu falei, né, confia no potencial de cada um, ele se sente envolvido e eu acredito que eles entreguem até mais do que estava se esperando, porque assim, ele se envolve, se aplica, né? Sentem-se prestigiados também, honrados, né? Até porque não adiantaria, por exemplo, nós colocarmos um dirigente em uma congregação e eu ir lá fazer. Não, ele tem que fazer, ele sabe o limite, ele sabe até onde pode chegar, onde pode responder, não é? É aquela orientação que Jétro trouxe para Moisés. Isso. Quando ele estava sobrecarregado, distribui as tarefas. Distribui as tarefas. Passa para mim. Constitui, né, responsáveis de 1.000, maiorais de 1.000, maiorais de 500, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10. Constitui todos eles dentro da mesma capacidade, né? Os critérios das qualificações eram iguais. Isso. Tinham que ser homens de verdade, tinham que ser homens que estivessem com condições honestas, que tivessem realmente abnegados para servir a Deus, né, na condução do povo de Israel no deserto. Então, esses homens receberam a liberdade para fazer o trabalho. Desde já vou agradecendo esse pessoal que está nos acompanhando, né? Quem quiser vá. Já são 15... Quantas pessoas? Quantas? 15 pessoas assistindo. Já tivemos o pico de 40 pessoas. 135 visualizações. Já estamos com 130. Eu já estava muito satisfeito só com 15, já levantou isso tudinho. Mas já vamos nos caminhando para o final. Mas, pastor, como o senhor enxerga o crescimento da igreja
E Eu qual poderia a fazer Pois não? uma sugestão, trazer uma sugestão. Pois não. A gente já deixar estabelecido, por exemplo, um outro momento, se assim Perfeito. for, uma nova data, Ótimo. e a gente já inclusive colocar aqui os temas que nós vamos abordar. Isso. Porque, por exemplo, dentro da nossa Faculdade Teológica da Igreja Assembleia de Deus, no estado de Alagoas, a minha disciplina sempre foi a igreja e a contextualização sociopolítica. Então, eu quero trazer algumas experiências, tanto questões de conhecimentos teóricos, como também questões práticas vivenciadas pela nossa igreja, dentro da sua contextualização, o que ela era, o que ela pensava, o que ela fazia, o que hoje ela pensa, o que hoje ela faz e como ela se desenvolve, certo? Na área política, na área social. Eu quero falar outros temas e que aí a gente pode depois ir marcando, teológicos mesmos, debates inclusive, entendeu? Para que a gente possa ter um tempo maior, porque eu já estou há quase uma hora, não é? Já 1h15 que nós estamos Então aqui vamos- no diálogo. Então E aí vamos- pode, de repente, apenas sugestão, vamos- não é? Já E até deixar, bom que faz um já cria arrematezinho. outro episódio, né? Segundo episódio, Isto. mas É uma sugestão apenas, tá? Então aí, você estava me fazendo uma pergunta. foi. Pastor, o que é que o senhor acha do crescimento da igreja e quais as estratégias que o senhor usa para aumentar ainda esse... Olhe, tudo que for para a propagação do Evangelho do Senhor Jesus, todas as ferramentas eu as utilizo, trazendo a contextualidade, certo? Para que a gente possa avançar nesse crescimento. Exemplo, nós estamos hoje, já iniciou segunda-feira passada, um estudo bíblico nos lares, onde as pessoas estão indo à casa dos hospedeiros para estudarem a palavra de Deus, única e exclusivamente estudar a palavra de Deus, as verdades bíblicas para os nossos amigos e amigas participarem. Pastor, eu vou falar um pouco sobre a participação da igreja e o envolvimento da igreja. O que é que o senhor acha do envolvimento da igreja e a política? Qual a sua opinião sobre Olha, eu isso? tenho que falar de dois contextos, certo? Eu tenho que falar de dois contextos. Eu gostaria, aí é onde está, se possível for, Então vamos fazer, eu entendi. porque eu quero falar Trazer números, não é? essas coisas. números, eu preciso trazer também qual era o conceito que os nossos primitivos pais da igreja tinham no que diz respeito à questão política no Brasil. E eu quero falar, à luz da palavra de Deus, o que a palavra do Senhor também fala sobre este envolvimento da igreja com a política. Porque mas a igreja não tem que se envolver, a liderança da igreja não pode se envolver, sempre maléfico, é ruim. E aí eu vou provar biblicamente que a política foi determinada por Deus. Exatamente. Foi determinada por Deus. Quando Deus, eu vou deixar só uma deixazinha para poder depois a gente trazer o estudo. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, chegou para eles e disse: olha, vocês cresçam, multipliquem, encham a terra e governem-a. E governem. O domínio de todas as coisas está, ou seja, vocês têm que governar. Quando a gente vai para a questão de a essência da palavra política, certo? Ou o significado dela, Porque o pessoal está, demonizou de aí está aí. Política significa a arte e ciência de governar e governar bem. Zerou. E o que foi que Deus disse a Adão e Eva? Governem. Ele estava dizendo o quê? Sejam políticos. Coloquem as regras. Estabeleçam como é que vocês vão se relacionar com os animais, com os filhos que virão. Isso. Certo? Então, a questão da política,
politicagem, se utilizar da política e desviando-se do seu caráter, aí é outra coisa que nada tem a ver com o benéfico, com o que é bom. Política é a arte de governar. E aí a gente tem o pai, tem a política dentro de casa, a mãe tem a política dentro de casa, ele não governa os seus filhos, entendeu? O município, o estado, o país, uma instituição, a igreja. Ora, e não tem hierarquia? Não é? Se a gente vai, por exemplo, se a gente vai para as igrejas evangélicas, elas em sua maioria são constituídas por diretorias, que tem presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, enfim. Não é? E tem o pastor da igreja, que é a liderança maior dentro daquela comunidade. As diretrizes eclesiásticas, administrativas, vêm por ele, juntamente com um grupo que o apoia, que o ajuda na administração. Se a gente vai para a igreja católica, o Papa, os cardeais, os bispos, arcebispos, tem tudo, não é? Então, tem até o padre, que aí é onde ele vai gerenciar, ele vai administrar a igreja eclesiasticamente. Então, essa questão de dizer que a igreja tem que estar fora da política, isso é uma mensagem, inclusive, satânica. Exatamente. Porque ele é quem quer governar. Ele não quer que o reino da luz governe, porque ele representa o reino das trevas. Então, a partir do momento em que ele começa a colocar à mente das pessoas a ideologia de que, né, a religião, a igreja tem que estar fora, é porque ele quer estar sozinho só. Entendeu? Então vai reinar o quê? As trevas. Se a Bíblia diz que eu sou, e eu acredito porque é a palavra de Deus, tenho que ser luz do mundo, sal na terra, significa que eu tenho que nas minhas ações, sejam elas administrativas para uma comunidade, sejam elas administrativas para a minha família, eu tenho que ser luz e tenho que ser sal. Então, é só uma deixazinha, porque depois a gente vai transcorrer com mais claridade, com mais clareza. Eu, particularmente, mais que defendo a participação de evangélicos, de líderes evangélicos na política, porque já imaginou se não tem deputados evangélicos para defender essa cultura woke, né? Que tem muito. Você tem uma ideia, entendeu? Até, pastor, desculpe, eu lhe interrompi um pouco. Você imaginou todas as esferas. Vamos supor, o Pipo, né, o presidente da Câmara, seu filho, ele, se for passar alguma pauta, e outros que são evangélicos, alguma pauta nesse sentido, ele está lá para isso, né? A Câmara estadual, federal, então, a gente tem que ter, do jeito que nós temos a obrigação de votar, quer dizer, temos o dever de votar também, temos o direito de ser votado. Então, a gente tem que participar desse processo. Olha, não há quem defenda, por exemplo, que outros segmentos da sociedade têm os seus espaços. Tem os seus representantes? Tem os seus representantes. Então, por que a igreja evangélica não pode ter? Porque os cristãos, porque quando tem algumas pautas dentro do Congresso, eu visito muito Brasília, eu estou muito nos gabinetes dos deputados e senadores em Brasília, que é uma outra coisa que eu quero falar, que eu faço parte do Conselho político da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, entendeu? Aí eu vou estar trazendo depois com detalhes, vamos marcar, algumas leis, inclusive, para trazer aqui para que a gente possa dialogar, entendeu? Então, lá tem, quando tem alguma pauta que é para defender os nossos princípios cristãos, certo? Os nossos deputados federais católicos, que defendem também os princípios, eles se unificam com os evangélicos para defender os que são verdadeiramente católicos cristãos. Porque tem muitas pessoas... só se vestem... E também evangélicos, porque a gente sabe que tem alguns que às vezes prevaricam. Tem vários que fazem isso, não é? Mas é o que a Bíblia diz também, entre o trigo está o joio, não é? Tem que estar aí. Então Deus nos ajude para que a gente seja trigo, para que a gente faça a verdade. Eu quero agradecer a Efraim a oportunidade. O senhor já emenda aí as suas considerações, viu, para a gente, numa outra oportunidade, que eu ainda vou falar do desfile, vou falar de outros assuntos, mas foi tão boa a conversa que
que a hora passou e eu passaria bom tempo, mas nós temos nosso compromisso. Mas, pastor, foi e é um prazer muito grande estar aqui com o senhor. Aprendi muita coisa, como eu aprendo, e como outras pessoas que estão assistindo têm aprendido e têm se espelhado no senhor nas coisas que o senhor faz, todos os projetos. Vamos falar também dos projetos sociais que o senhor tem. No próximo encontro faremos isso. E sempre é um prazer. E meus parabéns, viu, por a sua Obrigado. Nova idade. E sempre é um prazer tê-lo aqui. Sim, deixa eu só fazer mais uma ressalva. Eu queria até convidar o vereador Pipo para, numa oportunidade, ele vir aqui para a gente conversar, para ele trazer os projetos, as pautas que tem e o papel de cada vereador, do legislador, né? Pastor. Efraim, eu quero agradecer de coração, sim, o seu convite e, sobretudo, agradecer a Deus por esta grande oportunidade. Dentre essa história que a gente trouxe, uma síntese, né, da nossa história, eu quero e acredito que assim o fiz, glorificando e honrando o nome do Senhor Deus, porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus nos diz, quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para que o nome do Senhor Deus seja glorificado. Então eu quero agradecer de coração mesmo o seu convite e nos colocar à disposição para outras temáticas, trazer outros nossos irmãos também, professores em diversas áreas, para que a gente possa trazer, via instituição Restaurate, que é a instituição filantrópica que nós temos, também trazer profissionais em áreas específicas, psicólogo, assistente social, enfim, advogado para a área jurídica, trazer esclarecimentos diversos, para que a gente possa também contribuir, porque esse é o papel de todo cidadão que pensa o bem para a sua comunidade, para a igreja. Esse é o papel também da igreja, porque pregar o amor e não viver, não é? A Bíblia mesmo diz, a fé sem obra é morta. Então, que Deus nos ajude. Eu quero agradecer a todos aqueles que estiveram acompanhando, aqueles que depois estarão tendo, né, o acesso a essa entrevista. A bênção de Deus sobre a sua vida, seja grandemente abençoado, você, sua família, seus negócios, e possamos prosseguir primeiro com temor ao Senhor e amando a Ele. E todas as demais coisas Ele assim nos concederá. Muito obrigado, foi um prazer imenso ter participado deste primeiro momento. Muito obrigado, pastor. Então é isso, pessoal. Encerrando essa maravilhosa entrevista, já querendo agradecer o Gisberto, né, o Betson, vocês viram aí, e também a JF Engenharia, do Nando aí, que vocês quiserem fazer, e outros projetos, né, a S-Tech, que é a empresa do Queco, enfim, todos aí que estão mostrando, eu quero agradecer a todos. Quero também agradecer um mimo que mandaram aqui, o pessoal da Capricho Cake, mandaram esse bolo aqui, pastor. Que bom, Eu não sei se foi porque o senhor completou o ano, né? Não sei. Mas eu quero agradecer, muito bom, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e que Deus continue abençoando. Vocês vão compartilhando, vão comentando lá. Vai ter um próximo episódio, né? Nós vamos falar aqui de política, religião, segurança pública, saúde, enfim, tudo aquilo que for de interesse para o nosso munícipe e também com os munícipes de cidade circunvizinha. Então, muito obrigado a todos, que Deus continue abençoando. Tchau.